Fala, amigos do Didi TV, e essa polêmica do Gabigol, hein? Nessa quinta-feira surgiu uma declaração que tá gerando uma grande polêmica, que tá deixando um climão entre o Gabigol e o Flamengo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem acaba tomando decisão sou eu. Por isso que eu sempre fui muito claro, eu tô falando uma coisa que é real e me prove que não é real. Me acompanha aqui até o final do vídeo pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando nessa novela mexicana entre o Corinthians, o Gabigol e o Flamengo. Após a declaração do jogo de ontem, que tem dado o que falar, gerou uma grande polêmica entre o Gabigol e o Flamengo. E pra piorar, o presidente do Corinthians foi até o programa Jogo Aberto e contou tudo o que rolou nos bastidores nessa negociação com o Gabigol. Apenas tem uma coisa que eu não faço na minha vida é mentir, mesmo porque isso não existe. A nossa filosofia lá de trabalho é sempre olho no olho. Eu sei que o futebol às vezes tem algumas situações que é complicada, mas não foi a educação que eu tive na minha vida de mentir, e o meu caráter eu prezo em todo sentido. O que eu te falo sempre é a verdade. Me desminta, mas me desminta de uma outra forma. Me coloca na frente para ver se realmente não aconteceu. Existiu um projeto, colocamos um contrato e de repente não tivemos resposta. Mas vocês falaram com o Flamengo ou com o Gabigol e os empresários dele ou com todo mundo? Foi falado com o Flamengo. Tenho autonomia, porque eu sou muito ético, Renata. Eu vou direto, quando eu quero um atleta, ainda mais agora que eu estou com uma afinidade com os presidentes através de reunião de CBF, através de reunião de Federação Paulista, através da Libra, da Libra Forte aí, enfim. Nós estamos em reuniões diariamente e está tendo uma relação muito boa. Então, a gente mesmo se fala. Consultei o Flamengo, não tem nada, claro. Se acertar lá, está tudo certo. Okay. O Flamengo me deu a liberdade. Se consultar e ele aceitar, está tudo certo. É que na última declaração aí nós conversamos. do Brás, eu vou falar português, claro que na última declaração do Brás, por isso que eu perguntei para o senhor saiu, entre aspas, como um mentiroso da história. Então quem está mentindo do lado é o Brás. O empresário do Gabigol também negou. Pois é, então para resolver a história, quem está mentindo no caso é o empresário do Gabigol e o homem forte do futebol do Flamengo, Marcos Braz. Então, Flamengo... Gente, o jogador tem um interesse no jogador, não tem problema nenhum. E como a pessoa pode aceitar, pode negar, é negócio, é mercado. Eu mandei uma proposta, funciona. Se ele não quer e está tudo certo. Perfeito. Mas é um direito verdade, de todos. então, no caso, fala a verdade, torcedor. Conversamos, negociamos, não rolou, ponto final. Eu mandei uma proposta. Falar que vocês não fizeram nada, que nunca teve isso. Então, mas é absurdo a história do isso. Gabigol, ela terminou, ela continua sendo não, um pra sonho. Gente terminou. Terminou. E aquela história, Renato, como é que eu posso desistir de alguma coisa se eu não comecei? Entendeu? Eu vou falar, desistir. Ah, mas peraí, nunca houve nada, por que você desistiu? Ao contrário, eu estou falando para você, teve uma proposta, teve a liberdade de conversar com o atleta, conversamos com o empresário, como é que não conversou? Sabe, tem coisas que infelizmente a gente não pode falar, né? A gente está aqui, claro. Aí, amanhã é outra situação. É complicado, né? Eu sou olho no olho, eu falo o que tem que falar, jamais vou chegar aqui e falar uma mentira, porque eu sei que a verdade vai aparecer amanhã. Isso não existe. Por isso que eu sempre fui muito claro, eu estou falando uma coisa que é real e me prove que não é real. Agora o presidente do Flamengo, também de saco cheio de tudo isso, aproveitou e expôs tudo que tá rolando entre o Gabigol e o Flamengo. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele então, como vocês mesmos já informaram, eu vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo. Então, sim, ele é o jogador do Flamengo, vai estar jogando no Flamengo. E ao final do campeonato, ao final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. Nenhuma avaliação. Perdão, mas o Júnior Pedroso, empresário dele, sim, ele chegou a afirmar, inclusive para os nossos amigos aqui do GE, que houve um acordo verbal e que eles estavam esperando só redigir o contrato para que fosse assinado. Queria que você falasse sobre isso, se houve algum acordo verbal, como é que o Flamengo vê isso? Sim, eu desconheço, você está falando, eu acho que ele é que falou isso, eu acho que ele é que tem que explicar com quem que ele fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão aqui no Flamengo, eu acho que todo mundo sabe, né, que quem acaba tomando decisão sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel ao longo desse período todo. É óbvio que as conversas sempre existem de todos os jogadores, de todos os empresários com o departamento de futebol do Flamengo. Isso é um fato contínuo, que acontece ao longo do tempo, o tempo todo. Mas assim, todas as negociações elas terminam retratadas em contratos assinados. E, que eu saiba, nunca chegou nada nem perto disso, entendeu? Assim, você pode ter tido conversas, sim, mas essas conversas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado, propostas para o outro e tudo isso.
É importante dizer o seguinte, o Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo, é um jogador que a gente adora, a torcida adora, a gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. Eu digo para todo mundo o seguinte, o Gabriel tem 27 anos de idade, é um grande ídolo do Flamengo. O Gabriel, pela idade que tem, ele pode se transformar, na minha maneira de ver, no maior ídolo do Flamengo, de uma geração vencedora que o Flamengo teve, que pode continuar, e ele é o que tem maior condição de fazer isso, porque ele ainda tem vários anos de carreira pela frente, né? E o Flamengo se mantendo vencedor, ele vai poder estar sempre nesse plantel. Então, assim, eu fico vendo assim, e eu uma vez até cheguei a comentar que quando a gente fez uma pesquisa para avaliar quem era o maior ídolo da história do Flamengo para o nosso museu, a pessoa mais votada foi o Zico e o segundo mais votado foi o Gabriel. Então, assim, o Zico tem 70 anos de idade, o Gabriel tem 27 e o Zico tem a imagem dele ligada ao Flamengo até hoje. Fico imaginando assim o quanto, quer dizer, o fato se o Gabriel continuar jogando para o Flamengo por vários anos e sendo esse ídolo que ele eu acho que ele vai poder, vamos dizer assim, viver por muitos e muitos anos com essa ligação histórica, quer dizer, com a torcida, assim como, por exemplo, hoje o Zico ainda tem. Assim, eu acho que isso é uma enorme oportunidade que, se eu estivesse no lugar dele, eu iria lutar com todas as minhas forças para poder fazer com que isso acontecesse, entendeu? E o craque Neto, hein, também já deu sua opinião por aqui, olha só. Gabigol. Meu irmão, é verdade. Pode não dar negócio, que aí é uma questão de grana. Não é o problema do salário em relação ao Gabigol. O problema é ele sair de lá, tem contrato, mais 11 meses de contrato. Ele quer vir. O Corinthians quer, o Flamengo não o quer, porque o Tite não tem bom relacionamento com ele, não coloca ele para jogar. O Pedro ganhou uma posição, só com o Dorival Júnior, que jogou com os dois centroavantes. E quando você contrata um jogador como o Gabigol, você não contrata um jogador comum. Você contrata um jogador para ser artilheiro, para ser ídolo e para disputar título. Quanto que vale isso? Tite também aproveitou e gerou sua polêmica. Em uma entrevista coletiva, o professor disse que o Campeonato Carioca é o estadual mais difícil do Brasil. O Campeonato Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, ela é do título carioca. Então esse processo de evolução, ele visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando e que é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho também. Mas e aí, o que vocês acharam dessa novela entre o Gabigol e o Flamengo, hein? Então bora deixar a opinião de vocês e vamos incendiar os comentários aqui embaixo. Eu sou Diego Moura e vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscreverem no canal. Um abraço!